E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre REC R, inclusive uma das primeiras análises feitas já de manhã, mas vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de janeiro dele, hoje, começando pelo início, o fundo tem 104 operações de CRI, claro que sempre tem uma sobreposição, ou seja, o devedor de um é o devedor de outra, então a gente tem menos devedores do que 104, mas a gente tem 104 operações e também ele investe em 11 fundos, mas praticamente nada. E hoje, nesse mês de janeiro, o fundo ele fez algumas alocações, algumas vendas, né, algumas vendas de fundos, outras vendas de CRIs, algumas compras de CRIs, só que de toda forma nada, porque o fundo com patrimônio de mais de 2 bilhões, hoje a gente fala que essas movimentações aqui que juntas não somaram nem 40 milhões, praticamente nada, então a gente nem vai comentar delas. E aí quando a gente vai para a carteira do fundo hoje, a maior parte da carteira dele está em CRIs, a gente já vai dar uma analisadinha neles como um todo, e tem 3% em imóvel, né, 4% em FIIs e 3% em imóvel. Se você ficar na dúvida, poxa, não é um fundo de CRI, não é um fundo de recebíveis imobiliários, de papel, por que ele tem um imóvel? Só que esse imóvel é o Morumbi Plaza, o imóvel comercial ali na Chucri Zaidan, que é uma área boa ali de São Paulo, né, perto da Faria Lima, da Itaim Bibi, então perto ali da boa região de São Paulo. Só que o imóvel está 100% vago, e esse imóvel ele só está dentro do fundo, não é porque o fundo comprou, foi porque uma debenture acabou dando calote, e aí o fundo executou a garantia, e como garantia ele recebeu esse imóvel, né? A gente, todo CRI, todo fundo de papel, todas as operações ali, essas 104 operações, a maioria delas vai ter uma garantia, e normalmente essas garantias podem ser os imóveis. E aí nesse caso foi um imóvel, nesse caso foi o Morumbi Plaza, e o ponto que eu quero falar com você já de cara aqui é do seguinte: esse imóvel ele foi executado, né? A garantia foi executada e esse imóvel passou para o fundo lá em 2023, então já vai fazer quase 2 anos e o fundo não faz nada em relação a ele. Então o fundo aparentemente ele tomou esse calote, ele não gosta de lembrar disso, a gestão fala, nossa, o que são 3%, né? O que são 75 milhões para um fundo de 2 bi, e deixa ele largado lá. E todo imóvel que ele fica largado e vago, ele dá prejuízo. Não só de você perder dinheiro, de você não gerar receita, como também porque ele tem custos de você manter ele. Então ele dá prejuízo. E a gestão há mais de 2 anos, há quase 2 anos na realidade, não faz nada sobre esse ativo. Então é um ponto que já de cara demonstra que eu não gosto da gestão da REC, nunca gostei da gestão da REC. Acho que na minha jornada como um todo eu nunca tive um fundo da REC, não só pelo relatório ser ruim, né? A gente, você vai ver isso aqui ao longo do vídeo, mas assim, o fundo também não é dos melhores, né? A gente tem ali o fundo, a gestão, nada dos melhores, então a gente tem essas dores de cabeça em relação a isso. Eu nunca tive um fundo da REC, mas de toda forma, esse imóvel tá aí, essa garantia tá aí, nunca foi executada, e a gente tem esse problema, que é a gestão, né, que não se mobiliza em relação a isso. Então só queria comentar com vocês sobre isso. Quando a gente vai para as principais exposições, a gente tem a principal exposição sendo no setor hoteleiro, do Hotel Rosewood, o top 2 aí, melhores hotéis, top 1, top 2 melhores hotéis aí do Brasil, São Paulo, né, e a gente tá falando que hoje a operação é tranquila, né? Mas como é hotel, a gente sempre tem aquele risco, né? Por exemplo, na Covid, que ninguém esperava, a gente tem um risco muito grande, que é justamente esse risco de ninguém usar um hotel por conta da Covid, mas de toda forma bem tranquila aqui a operação do Rosewood. Não acredito que seja a das maiores dores de cabeça. A gente tem algumas inadimplências sim no fundo, que foi do Olimpo 2. A gente já teve o Olimpo que teve o vencimento antecipado, ou seja, deu calote e foi... tava inadimplente e não conseguia pagar, e aí a gente teve vencimento antecipado, e agora também a gente tem o Olimpo 2 com a inadimplência, ou seja, sem pagar. Quem sabe, em breve, a gente também não tem um vencimento antecipado. E aí, quando a gente tem a segunda maior operação, é loteamento na Cipasa, e aí a gente fala de uma operação, querendo ou não, de loteamento, então já é um pouco mais arriscado, a gente vai dar um pouco da analisada no perfil de risco da carteira como um todo. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, se você quer aprender tudo sobre ações e fundos imobiliários, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo gratuito, então é de graça, não te custa nada, não tem taxa de entrada, não tem barreira, é só você clicar no link e entrar no grupo, que eu vou te explicar tudo, eu vou te ensinar tudo sobre ações e fundos imobiliários, desde o zero, se você não souber nada de análise de ações, de fundos imobiliários, até o avançado. Então você vai poder analisar por conta própria, inclusive eu vou analisar com você na prática, te ensinando o que você tem que olhar lá na aula que eu vou soltar dentro desse grupo. Então já se inscreve lá no grupo gratuito aqui do canal, fechou? Então a gente também tem o Cipasa aí, a gente tem um perfil médio da dívida, que a gente tem
uma LTV, uma razão sobre garantia de 50%, ou seja, a cada R$100 emprestado eu tenho 200 em garantia, que foi um pouco do que aconteceu com o Morumbi Plaza, ele era uma garantia de 70%, uma LTV de 70%, e aí a gente tem também, inclusive para quem fala, né, CRI não tem risco, porque se ele não me pagar eu executo a garantia, mas de toda forma, dependendo da gestão, de se você consegue vender ou não, por exemplo, a Valora, que é uma gestora que eu também não gosto muito, tá há muito tempo, né, teve muitas dificuldades para vender garantias que foram executadas, então a garantia ela nem sempre é um ponto tão interessante assim. E aí a gente tem uma duration, que é o tempo médio para você receber o seu dinheiro de volta, de 4 anos, né? O que é até que baixo perto do vencimento, do tempo de vencimento dos CRIs do fundo. E aí quando a gente vai falar de fundos imobiliários, ele tem 4%, a maior exposição é no VRTM, vou deixar o vídeo aqui no card, que segue um pouco dessa operação aqui que o fundo mantém, né? A gente já vai dar uma analisada na carteira dele, mas vamos comentar um pouco antes do CRI da Cipasa, que embora tenha garantias até que... as garantias não são das melhores, né? A única garantia ali seria, por exemplo, uma cobrigação da Cipasa, enfim, mas não são das melhores, até por ser um ramo de loteamento, não é um CRI que você ficaria totalmente confortável, né? E a gente também tem o Rosewood, que aí já tem boas garantias, enfim, é um CRI que eu durmo tranquilo em relação a ele, a não ser que tenha uma Covid, enfim, algo do gênero, mas é bem tranquilo. E aí hoje, só pelo perfil médio da dívida, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, só pelo perfil médio da dívida hoje, a gente dá pra perceber que o fundo claramente é um high yield. Se você não sabe o que é um high yield, é um alto risco. Você tem um alto retorno, mas tem um alto risco também. Tive que atender a porta aqui, mas vamos lá. Quando a gente fala de um high yield, alto risco, a gente tá falando também que você, no atual cenário, é um ponto que eu queria conversar com vocês. Primeiro, o primeiro ponto, você tem inadimplências, ou seja, você tem calotes, porque a dívida fica muito pesada pros devedores pagarem. E a gente tem vários outros pontos no high yield, porque ele tem um alto rendimento, só que no atual cenário, que os juros já estão altos, a gente vê o fundo pagando hoje cerca de 15% mais ou menos ao ano, né, com dividend yield já desvalorizado, já a 0,8 do VP, de 15%. Hoje, sinceramente, para você pegar um high yield, esse valor não compensa nem um pouco, na minha opinião. Eu prefiro muito mais, por exemplo, pegar um RBRR que tem praticamente, eu vou deixar o vídeo aqui no card, que tem praticamente o mesmo perfil de risco do que NIP 11, também tá aqui no card para você assistir depois, ou seja, é uma excelente qualidade de receber 2% a menos de dividend yield para ter essa excelente qualidade, do que receber 2% a mais e no final do dia você ter calotes, tem inadimplência, tem uma gestão que é devagar, enfim, tem vários outros pontos, então acaba que eu prefiro muito mais. Tem um risco do fundo, por exemplo, anuncia, tudo bem que ele é bem pulverizado, né? Inclusive eu acredito que ele tenha pulverizado a carteira dele em 104 operações por causa do Morumbi Plaza, né? Tomaram um calote ali e ficaram, oh meu Deus, vamos fazer o máximo possível aqui para pulverizar isso aqui, nunca ter mais dor de cabeça. Só que, por exemplo, se o Hotel Rosewood dá algum problema, enfim, para executar as garantias às vezes é muito demorado, então a gente tem que ter o risco, por exemplo, do Hotel Rosewood amanhã falar não vou pagar, e aí no que ele fala não vou pagar, a cota do fundo desaba muito, e você não sabe o que está acontecendo, você fica na dúvida, você fica na incerteza, porque você não sabe mensurar o risco ainda do Hotel Rosewood ali, e aí a cota desaba, e aí você fica desesperado, enfim. Então eu prefiro muito mais pegar um RBRR, que se você vê caindo, você fala, pô, tá caindo porque tá caindo, o fundo tá bem tranquilo, tudo adimplente, tudo pagando certinho, que nem o KNIP 11, então tudo tranquilo, do que pegar um high yield que você no final do dia vai ter uma dor de cabeça e não vai conseguir dormir tranquilo, né? Então tem esse ponto aqui. Quando a gente vai para a carteira do fundo, ele é majoritariamente IPCA, 80% IPCA, 15% CDI, e quando a gente vai para o segmento dele, né, para a característica da dívida ali, o setor da dívida, a gente realmente não tem como falar que o fundo é um medium risk, ele realmente puxa para o high yield. A gente fala de incorporação, loteamento, hotel, pessoa física, investimento imobiliário, então sim, né, renda residencial, né, então sim, o fundo ele tem essa característica high yield, e a gente tem até a taxa média de aquisição aqui, o que isso representa não representa muito, né, assim, o CDI com certeza é um high yield, do high yield, mas o IPCA a gente é uma dívida cara, de toda forma, pro credor te pagar, né, pro devedor te pagar, então acaba que tem esse ponto em relação ao fundo que pra mim hoje não compensa. E Rafael, quando que compensa você pegar um fundo high yield? Quando a Selic cai. Então se você tiver num cenário, se a gente estivesse num cenário que a gente estivesse chegando perto do momento em que a Selic vai cair abruptamente, vai sair de 13% para 6%, o high yield compensa muito, principalmente os fundos high yield. Porque qual que é o movimento contrário que vai acontecer nesse segmento, nesses momentos? Nesses momentos, quando... porque no atual cenário, é o que eu comentei com vocês, no atual cenário, quando a Selic paga 13%,
ninguém quer saber no high yield, porque o high yield ele vai pagar os seus 12, 13% também, aí ele ainda vai cair a VP para poder chegar perto de um rendimento um pouquinho maior, porque se a Selic paga 13, o fundo tem que pagar mais, e aí ele cai um pouquinho mais, só que de toda forma o rendimento dele fica nessa casa dos 12, 13%. Agora, quando a Selic cai para 6, de 13 para 6, abruptamente, num período de 6 meses, um ano, aí a gente vê o fundo se valorizar muito, porque ele continua pagando seus 12, 13%, no momento que a Selic está 6, ele paga o dobro da Selic, e aí a gente vê os acontecimentos anormais do mercado, como, por exemplo, foi o IRDM, né? Até procurar aqui para vocês, para mostrar para vocês, antes da Selic aumentar ali, que foi em 2022, início de 2022 ali, o IRDM negociava 1,3 do VP. Se você não viu isso acontecendo, eu tô aqui para relatar essa história para vocês. Chegou a negociar 1,5, 1,6, 1,7 do VP, se eu não me engano, quase a 2 do VP na realidade. Então foi uma loucura, o pessoal exagerou demais na mão. E aí acabou gerando um IRDM a quase 2 do VP, e foi isso. Por quê? Porque o fundo era um high yield, e aí na hora que a Selic pagava 5, 6, aí a gente via um fundo pagando 13, aí um monte de gente comprava, o fundo pagando 15, aí todo mundo comprava, doido, desesperado, né? Então foi isso que aconteceu. E nesses momentos em que a gente vê essa mudança abrupta, pode fazer sentido você embarcar num fundo high yield, mesmo que não seja o seu perfil de risco, porque é um fundo que ele vai pagar mais, e aí a gente tem esse fluxo, e aí a gente tem a cota do fundo valorizando, então é um momento interessante, só que agora não é o momento que eu enxergo para isso, então de toda forma eu prefiro muito mais, agora no atual cenário eu prefiro muito mais um RBRR, para mim, um fundo como por exemplo o RECR, por vários motivos, a gestão, o perfil do risco, enfim, por vários motivos não faz sentido algum, tá? E depende do teu caso também, se você quiser uma ajuda em relação a isso, enfim, vou deixar o link da comunidade na descrição do canal, então se você quiser entrar na comunidade para ter uma ajuda em relação a isso, o link da comunidade está na descrição do canal, não do vídeo, tá? Então vai lá no canal e acha esse link aí para você poder entrar na comunidade, mas de toda forma, é isso, para mim é isso. Hoje eu prefiro muito mais pegar um high grade, tranquilinho, RBRR, KNIP, e depois, se a gente tiver no momento que a Selic vai cair abruptamente, tem que ser um movimento mais rápido, para você poder surfar mais rápido isso também, faz sentido embarcar num fundo high yield, e aí você pode escolher qual fundo high yield você prefere, no caso o RECR, se você estiver pensando nesse movimento, seria um fundo que poderia ser até interessante, né? Mas eu só queria mostrar para vocês de fato o que aconteceu com o IRDM, né? Acho que o VP do fundo estava aqui, ele chegou a ser negociado a 1,5 do VP, então foi louco o que aconteceu aqui, e aí aqui a gente teve não só a realidade caindo, e aí depois o véu da realidade caindo, e aí depois a gente também teve a Selic subindo, e aí o fundo hoje está negociando a quase 50% do valor que estava negociando na época, né? Então, interessante, 40% do valor que estava negociando na época, então é interessante ver como é que funcionam essas dinâmicas do mercado. Isso aqui não é normal, mas acontece, né? Não era para ser comum, normal, mas acontece de toda forma, então é interessante ver como é que funciona esses movimentos para você poder ganhar mais dinheiro nesse mercado, entender o que está acontecendo e como se posicionar, né? O que você está fazendo, o que fazer e como se posicionar. Então isso tudo eu ensino lá na comunidade e também no grupo gratuito. Então o grupo gratuito tá aqui na descrição e a comunidade na bio do canal. Fechou? Aqui a gente tem uma ADR gerencial, né? Aqui a CC do fundo, uma bosta também, é bem ruim, assim como o relatório, na minha opinião. Então a gente passa batido aqui. E aí o último ponto que eu queria falar com vocês é sobre as emissões, né? A própria emissão, para mim, do fundo demonstra não só essa questão da capacidade da gestão, como a capacidade do mercado, né? Momento de mercado. Porque o fundo nunca conseguiu captar mais de 2 milhões ali, de 200 milhões, sem ser ali nesse período ali que os raídos estavam surfando muito, a gente viu ali no IRDM, e aí, tirando esse momento, o fundo nunca conseguiu captar mais de 200 milhões. Não só isso, e aí nesse momento sim, ele conseguiu captar mais de 500 milhões porque era um momento propício para high yield, não só isso, como também desde 2022, que foi quando a Selic começa a subir, que o fundo não fez nenhuma emissão. Então a gente sabe que fundos que têm um bom perfil de crédito, fundos que têm uma boa gestão principalmente, eles conseguem se manter a VP e conseguem fazer uma emissão ou outra. E esse fundo aqui vai fazer 3 anos que não consegue fazer nenhuma emissão, porque a gestão também é bem largada, na minha opinião. Então, sobre o RECR é isso. Acredito que é um fundo que pode ter um potencial interessante da gente analisar ao longo do tempo, quando tiver esse movimento, mas de toda forma é isso. Se você gostou dessa análise, já assiste os vídeos que estão aqui no card. Eu tentei falar um pouco mais devagar porque o pessoal pediu, então inclusive me fala se você prefere o modelo de análise mais devagar, do jeito que eu falei aqui, um pouco mais devagar, explicando um pouco mais, ou se você prefere alguma coisa mais acelerada, ou mais rápido também, como eu fazia antigamente. Então fica a teu critério aí decidir o que você prefere. Já se inscreve no canal, deixa o like, é isso, é nóis, hein?